a verdadeira função das vacinas ao longo da história, tá? Bora direto ao assunto. Com muita loucura ou coragem, já nem sei dizer, né? Trazer esse tema pra cá. Você já parou pra pensar que, talvez, tudo que você aprendeu sobre elas ao longo de sua vida pode ter sido uma versão muito bem editada da realidade? Tipo aquelas histórias que contam só o lado bonito, só os benefícios, só a parte que faz a gente confiar de olhos fechados. Mas, e o que ficou de fora? O que ninguém fala? E o que foi apagado ou escondido nos bastidores? Porque, olha, quando a gente começa a cavar fundo esse tema, a coisa fica bem mais sombria do que parece, tá? Bora combinar aqui algo pra gente identificar, tá? Que não vai dar, devido ao algoritmo, ficar repetindo o termo. Eu vou fazer assim, tá bom? Sempre quando eu for precisar mencionar pra explicar pra vocês melhor, eu vou fazer assim. Vocês já entenderam. Desde o começo, gente, a história das foi vendida como marco da ciência, tá? Um símbolo de progresso, de vitória contra doenças. Mas será que foi isso mesmo? Vamos voltar lá atrás, no século XVIII. Edward Jenner, o pai da... inoculando pessoas com pus retirado de vacas infectadas. Sem luva, sem controle, sem os padrões de segurança que a gente tem hoje. Só que ninguém te conta que, naquela época, várias pessoas morreram nesses experimentos, tá, gente? Jenner foi aclamado como herói. Mas os efeitos colaterais foram varridos por debaixo do tapete. Avança aí agora algumas décadas. Surge as contra tifo, difteria, coqueluche. Todas com o mesmo padrão. Testes em populações vulneráveis, crianças órfãs, prisioneiros. Pessoas que não tinham escolha, tá? Tinha registros históricos de hospitais inteiros servindo de campo de testes. Mas claro, tudo isso você não vê nos livros didáticos, tá? Porque a narrativa oficial precisa sempre passar aquela imagem de que a ciência é infalível, de que as autoridades sabem o que estão fazendo e de que nós, como população, só precisamos confiar. E aí que o jogo começa a ficar perigoso, tá bom? Porque, a partir desse momento, deixou de ser só uma questão de saúde pública e virou uma ferramenta política, econômica e até populacional. Sabe aquelas campanhas em massas feitas em países pobres? Pois é. Muitas delas serviram como laboratório, ao ar livre, onde os efeitos de novas fórmulas eram testadas sem que as pessoas soubessem. O mais chocante, gente, é que existem documentos que comprovam isso, tá bom? Mas o acesso é difícil. Eles estão enterrados em arquivos, longe dos olhos do público. Agora, se você acha que isso ficou no passado, sinto te dizer, tá? Mas o padrão se repetiu agora no século XX e continua se repetindo agora no século XXI. Bora falar sobre as campanhas na África e na América Latina, por exemplo? Muitos desses programas, gente, foram financiados por fundações privadas, com discursos filantrópicos lindos, mas por trás tinha interesses escuros, tá bom? Existem casos documentados de adulteradas com substâncias que afetam diretamente a fertilidade de mulheres jovens. Isso mesmo, tá bom? Não é teoria da conspiração, não. Existem relatórios, depoimentos de cientistas e até audiências públicas que discutiram esses efeitos. Quer um exemplo mais recente? As campanhas contra HPV lançadas às pressas, com testes clínicos incompletos e distribuídas em larga escala. Meses depois, começaram a surgir relatos de efeitos colaterais severos, paralisia, distúrbios neurológicos, doenças autoimunes. Só que as investigações foram abafadas. A mídia não noticiou, as vítimas ficaram invisíveis. E aí a gente chega na pandemia mais recente, onde a coisa atingiu um nível nunca visto antes. Desenvolvidas com tempo recorde, tecnologias nunca usadas em humanos, tá bom? Como o famoso RNA mensageiro. Tudo aprovado a toque de caixa. Ensaios clínicos atropelados, dados omitidos, censura de qualquer médico ou pesquisador que ousasse questionar a segurança ou a eficácia. Sabe aquela história de seguir a ciência? Pois é, tá? A ciência que eles quiseram que você seguisse. A outra parte, a que levantava as bandeiras de alerta, foi silenciada. E sabe o que é mais curioso? Toda essa pressão, sempre acompanhada de um discurso de medo. Se você não se você vai morrer. Se você não obedecer, você não vai poder viajar. Se você questionar, você é o quê? Negacionista. Não importa qual era a pergunta, a resposta era tome-a e cale a boca. E como se não bastasse, surgiu a era dos passaportes sanitários. Uma ferramenta que começou com uma medida de emergência e que, em vários lugares do mundo, continua sendo usada até hoje como forma de segregação social. Quem tem esse passaporte tem acesso. Quem não tem é excluído. Agora, para pensar, tá? Isso é saúde pública ou controle social? Porque se fosse uma questão de proteger vidas, por que esconder os efeitos adversos? Por que censurar médicos? Por que obrigar a população a tomar um produto experimental? E tem mais. Já existem pesquisas avançadas sobre que vão além da imunização, tá? Com microchips invisíveis, com marcadores biológicos, com capacidade de rastreamento, a famosa tecnologia dos quantum dots, por exemplo, que pode permitir a identificação de quem tomou ou não uma determinada dose, apenas com o uso de um scanner de luz. E isso te parece segurança ou vigilância? Além disso, existe um outro lado da história, tá? Que quase ninguém comenta. A relação direta entre a indústria farmacêutica, governos e grandes fundações globais, tá? Fundações que têm poder suficiente para ditar as políticas de saúde de países inteiros. Fundações que financiam a pesquisa, as campanhas publicitárias e que, curiosamente, também têm participação acionária nas próprias
farmacêuticas que fabricam as. Consegue perceber o conflito de interesse? E claro, tem também o fator financeiro, tá? Só na última pandemia, o lucro das grandes farmacêuticas bateu recordes históricos. Empresas que até então eram desconhecidas do grande público, de repente, estavam no topo do mundo, ditando regras e definindo quem podia circular, quem podia trabalhar, quem podia estudar. E a pergunta que fica é, até quando a gente vai aceitar isso sem questionar? Até quando vamos acreditar cegamente em um sistema que lucra com a nossa obediência e silencia qualquer voz dissidente? Se você quiser, no próximo vídeo, eu posso trazer documentos oficiais, relatórios de reuniões, contratos entre governos e farmacêuticas, tudo mostrando como essa engrenagem funciona por trás das cortinas, tá? Mas para isso, comenta aí. Quero os documentos das. Quero os documentos das. Eu vou saber o que é, tá? E claro, se esse vídeo fez sentido pra você, deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que ainda acha que tudo isso é só paranoia, tá? Porque no fundo, o que eles chamam de teoria da conspiração, muitas vezes, só é uma verdade que ainda não foi descoberta, tá? Curte aí, valoriza, porque eu vou te falar, precisa de muita coragem ou loucura pra, no tempo de hoje, trazer esse assunto aqui, tá? Eu já tô sem dúvida se eu sou louca ou corajosa.